Quais são as suas últimas palavras? Nesse mês de março nós tivemos a grata satisfação, a alegria de poder trabalhar essa série de mensagens. Quais são as suas últimas palavras? E a nossa intenção foi, durante um mês, refletir sobre o que Jesus falou em apenas algumas horas, as suas últimas horas de vida. A nossa caminhada nesta série de mensagens, ela começou no dia, o que muitos acreditam que seja uma quinta-feira, 14 de abril de 30, quando Jesus, após celebrar a ceia com seus discípulos, ele é traído por Judas, ele é levado até os sacerdotes, estes o levam até Pilatos, e na sexta-feira de manhã, por volta das 7 horas, Jesus é condenado à crucificação. Então, a nossa caminhada começa na quinta-feira com a ceia e com a traição, e acaba na sexta-feira. A última mensagem é hoje, sexta-feira, aproximadamente, quem sabe, dia 15 de abril de 30, por volta das 3 horas da tarde, quando Jesus disse, nas palavras de Lucas, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e nas palavras de João, que foi testemunho ocular, que estava lá presente nesta hora, Jesus escolheu como últimas palavras: está consumado. Não que isso seja uma contradição. O que será que ele falou? Será que ele falou, Pai, entregue em suas mãos o meu espírito, ou está consumado? Na verdade, é muito aceitável que ele tenha dito as duas palavras, pela ordem, Pai, pela ordem, está consumado, Pai, entregue em tuas mãos o meu espírito, mas que Lucas escolheu apenas uma dessas expressões e João apenas a outra expressão. Não existe uma contradição aqui, apenas cada evangelista escolhendo um ponto de interesse para o seu relato biográfico. E para encerrar a mensagem de hoje, para falar sobre esse homem chamado Jesus, este homem que viveu no primeiro século e que mudou a história, para falar da história da cruz para vocês nessa noite, eu quero falar para você dessa história através de 2 pontos de vista. Para falar da história da cruz, eu quero contar para você dessa história sobre 2 pontos de vista. De um lado, o ponto de vista de Jesus, e do outro lado, o ponto de vista dos discípulos. Primeiro ponto de vista, o ponto de vista de Jesus. Para falar sobre a história da cruz, do ponto de vista de Jesus, nós vamos usar como tema a expressão propósito de vida. Repita comigo, por favor, propósito de vida. E para começar essa reflexão do ponto de vista de Jesus, eu queria perguntar para você, qual é o seu propósito de vida? Para o que você vive? Ou para quem você vive? Qual que é o grande propósito da sua existência? Para que você vem ao mundo? Para que você vive? Em função do que você vive? Não sei quantos de vocês já leram. Quem já leu, leia de novo, e quem não leu, leia, porque é um livro indispensável, é um livro que você tem que ler antes de morrer. Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Falando sobre propósito de vida, Rick Warren diz o seguinte: o propósito de sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal, a sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade. É muito maior que a sua família, sua carreira ou mesmo seus ambiciosos sonhos e aspirações. Quando você pergunta para alguém qual é o seu propósito de vida, alguns pensam, o que é vida? E outros pensam, o que é propósito? Tantas pessoas vivem no automático, vivem como se a vida fosse uma vida sem consequência nenhuma, como se não existisse motivo de se viver, que fica difícil dizer o propósito de vida, por viverem vidas vazias, vidas sem um motivo de existência. Completando seu pensamento sobre o que é uma vida com propósito, Rick Warren diz assim: se você quiser saber por que você foi colocado nesse planeta, você deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. Você pode dizer amém para essa declaração? Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto, presta atenção nessa frase, e enquanto não compreender isso, a sua vida jamais fará sentido. É somente em Deus que descobrimos a nossa origem,
nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e o nosso destino. E Rick Warren conclui dizendo: todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Eu não sei em que condições você entrou neste lugar nessa noite. Eu não sei a maneira como você chegou aqui. Pode ser, espero estar enganado, mas pode ser que um de nós, para não dizer todos nós, ou alguns, tenham entrado aqui sem um propósito de vida, sem um motivo para sorrir, sem uma razão, um sorriso no rosto. Eu quero te dizer que Jesus Cristo quer mudar a sua história. Jesus quer te dar um motivo para viver. Jesus quer te dar uma nova razão e uma nova esperança de vida nessa noite. Você é o mais lindo projeto de Deus. E Deus quer que eu e você cheguemos a essa conclusão nessa noite. Existe um propósito para a minha vida. Eu não estou aqui por um acaso. Eu estou aqui porque Deus tem planos e propósitos lindos para a minha vida. Existe um pré-projeto elaborado para as nossas vidas. Existe algo planejado por Deus. Existe algo que Deus preparou para você viver, mas que Deus nunca te fará forçar, nunca te forçará a viver. Ele te convida a fazer parte deste plano. Jesus te convida a fazer parte deste propósito que é para a sua vida. De maneira que o grande desafio que temos, não só hoje com essa mensagem, mas por toda a nossa vida, e como já temos falado alguns dias atrás, é descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por que Deus me criou? Por que Ele me quer tanto? Esse é o desafio que nós temos nesta noite com essa mensagem. Propósito de vida. Propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Para o que você vive? Para quem você vive? Quando eu leio os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para mim fica muito claro, parece-me que Jesus tinha essa plena convicção, essa certeza pelo que ele vivia e para quem ele vivia. Quando nós lemos os evangelistas falando da vida de Jesus, para mim fica muito claro que Jesus a todo momento sabe para quem ele vive e para o que ele vive. E talvez seja por isso que a sua vida foi tão plena, tão cheia, tão vitoriosa, porque Jesus sabia quais eram os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Se você perguntasse para Marcos e Mateus, por que Jesus vem ao mundo? Acredito que Marcos e Mateus diriam assim: Jesus vem ao mundo para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se você perguntasse para Lucas, por que Jesus vem ao mundo? Acho que Lucas diria: Jesus vem ao mundo para pregar as boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E fechando com chave de ouro, o quarto evangelista, se perguntasse: João, na sua opinião, para que Jesus vem ao mundo? João fatalmente diria: Jesus vem ao mundo para salvar o mundo. Mas se você perguntasse para Jesus, por que você vem ao mundo? Jesus, qual que é o seu propósito de vida? Para que você existe, Jesus? Eu acho que, pelo menos não encontrei nenhuma definição bíblica tão clara da compreensão de Jesus pelo que ele vivia. Abra sua Bíblia em João, se você já tiver aberto, João 17. Poucos textos da Bíblia, ou nenhum outro texto, relata tão bem essa convicção que Jesus tinha do seu motivo de existência como João 17. João 17 é aquilo que nós conhecemos como a oração sacerdotal, a oração que Jesus faz pelos seus discípulos e por nós também, os que haveriam de crer. Em João 17, Jesus diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, versículo 3, que te conheçam,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Presta atenção no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando eu leio os 4 evangelistas, quando eu leio a declaração de Jesus, eu não consigo fugir desta impressão. Jesus viveu para morrer. Parece meio óbvio, né? Todo mundo um dia vai morrer. Como diria minha mãe, para morrer basta estar vivo. Se nós não formos arrebatados, todos morreremos. Mas quando a gente lê os relatos, as declarações de Jesus, parece que ele tinha convicção e vivia como quem esperava pelo dia de sua morte. Jesus viveu para morrer. E eu sei que esse discurso, essa declaração, possa parecer pessimista, fatalista, negativista, mas pelo contrário, é uma das maiores declarações de vitória que já ouvi na minha vida, porque Jesus viveu como quem sabia integralmente qual era o propósito e a vontade de Deus para a vida dele, e é por isso que ele pode viver esperando para morrer. É por isso que ele pode viver sabendo que ele existe para morrer, mas não uma morte qualquer, não uma morte sem propósito algum. Jesus sabia que ele viria ao mundo para morrer por mim e por você. Quando eu perguntei para você qual que é o seu propósito de vida, talvez você tenha pensado, eu existo para terminar de pagar o carro, ou eu existo para evoluir na minha carreira profissional, ou eu existo para acabar de construir minha casa, ou eu existo em função dos meus filhos. É interessantíssimo pensar que Jesus não viveu em função de si próprio, em função dos seus interesses, em função da sua vontade. Jesus viveu para você. Jesus viveu em função de você, da sua vida. Jesus morreu para que você pudesse viver. Jesus morreu para que você pudesse ser perdoado. Jesus morreu para que pudéssemos ter vida eterna. Jesus viveu em função de nos reconciliar com o Pai. E é por isso que quando Jesus chega na cruz, nos seus últimos minutos de vida, ele diz, está consumado, como alguém que tem plena convicção de que fez tudo aquilo que Deus esperava dele. Ele pode dizer na cruz, está consumado, como quem diz, completei, Pai. Completei, fiz aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu completei a obra que me deste para fazer. E aí então, depois disso, Jesus pode falar, Pai, agora então, eu te entrego o meu espírito, porque eu cumpri os propósitos do Senhor na minha vida. Muitos acreditam que Jesus morreu por asfixia, porque quando se era crucificado, o corpo pesava e comprimia os pulmões. Então, o condenado, a crucificação, sentia falta de ar. E quando ele tentava se reerguer para ajeitar o peito, para poder respirar, os pregos nas mãos e nos pés doíam por suportar todo o peso do corpo. Então, novamente, o corpo pendia e pesava. Outros acreditam que Jesus morreu por conta dos flagelos. Ele foi muito castigado, ele foi muito judiado, e talvez esse excesso de brutalidade tenha matado Jesus. E eu pensava assim, até me deparar com o texto de João, capítulo 10. Se você quiser abrir, João 10, versículos 17 e 18. Por que Jesus morreu? Qual foi a causa da morte de Jesus? Ele mesmo vai nos falar em João 10, 17 e 18. Jesus fala assim, por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Não foi falta de ar que matou Jesus, assim acredito. Não foram os flagelos que mataram Jesus, assim acredito. Jesus entregou a sua vida
porque ele tinha poder para entregá-la e para retomá-la. Em Marcos capítulo 15, versículo 44, quando a notícia chega a Pilatos que Jesus morreu, Pilatos fala, mas já? Já morreu Jesus? Eu o crucifiquei meio-dia, são 3 da tarde, ele já morreu? A condenação por crucificação era uma das mais cruéis e brutais possíveis, porque o condenado à crucificação às vezes demorava 3 dias para morrer, Jesus demorou 3 horas. Pilatos se espanta, ele já morreu? Não, Pilatos, ele não morreu, ele entregou a sua vida, porque ele tinha poder para entregá-la, porque a morte não tinha poder sobre ele. Depois que ele completa tudo aquilo que o Pai queria dele, ele entrega a sua vida ao Pai. Essa é a história da cruz do ponto de vista de Jesus. Alguém que viveu em função de uma obra, de um objetivo, morrer por mim e por você. Esta é a história da cruz do ponto de vista de Jesus, cumprir os propósitos de Deus para a vida dele. Essa é a história do ponto de vista de Jesus. Falando do ponto de vista dos discípulos agora, para falar do ponto de vista da história da cruz, do ponto de vista dos discípulos, eu quero usar a expressão padrão de 3 dias. Repita comigo, padrão de 3 dias. Eu quero que você decore essa expressão, porque ela vai ser útil por toda a sua vida. Em cada circunstância eu quero que você lembre, padrão de 3 dias, padrão de 3 dias, padrão de 3 dias, que são marcados por 3 T's. Podemos dizer que a história da cruz, do ponto de vista dos discípulos, é marcado pelo padrão de 3 dias. O primeiro dia é a sexta-feira da crucificação, que é o dia da tragédia. Tente imaginar e se colocar no lugar dos discípulos. Os discípulos eram judeus, e como todo bom judeu, cresceram ouvindo falar das histórias do Deus de Israel, do Deus libertador, do Deus provedor, do Deus que sempre sai em socorro em busca do seu povo. E esses homens ouviram crescendo, um dia Deus enviará o seu Messias, que novamente virá nos resgatar e nos libertar. E estes homens, os discípulos, estavam vivendo suas vidas, com a sua empresa de pesca, com os seus negócios, com a sua vida diária, quando de repente eles ouvem falar o profeta João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles homens olham para onde João está apontando e o dedo de João está apontando para Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que será que João Batista está apontando para esse jovem de Nazaré, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Então esses discípulos começam a seguir Jesus, começam a se aproximar de Jesus, começam a conviver com Jesus, e cada dia na companhia de Jesus era um dia maravilhoso, era um dia transformador, era um dia cheio de renovo e alegria no Espírito. Se alguém estava com fome, esse Jesus multiplicava pães e peixes. Se alguém estava doente, Jesus ia lá e curava. Se alguém estava triste, ele abria os seus braços e dizia: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Caminhar com esse Jesus era algo extraordinário. Os discípulos chegaram à conclusão: achamos o Messias, achamos aquele quem o Senhor enviou para nos libertar do Império Romano. E quando Jesus está no auge do seu ministério, no 3º ano e último de ministério, quando ele entra em Jerusalém, quando ele está se aproximando de Jerusalém para a sua última Páscoa, ele fala: importa que o Filho do Homem entre em Jerusalém, seja afligido pelos homens e morra, e no 3º dia ele ressuscite. Se coloca no lugar dos discípulos. A vida inteira cresceram ouvindo falar da história do Messias. Tem o privilégio que talvez seus pais não tiveram de conhecer esse Messias. E quando eles estão vivendo esse paraíso na terra, parece que o céu desceu na terra. Este homem chamado Jesus diz que ele vai morrer. Um jovem de 33 anos pensando em morrer? Não pode ser. Talvez ele tenha se enganado, talvez ele esteja pensando muito negativo, sendo muito negativo. Não, ele não pode morrer. E é o que acontece, ele não estava mentindo. Ele chega em Jerusalém, ele é condenado injustamente e morre crucificado. Aquela sexta-feira foi trágica para os discípulos, porque o grande herói deles, a maior expectativa de vida deles,
tinha sido condenado com a pior condenação possível, da maneira mais brutal possível. Aquela sexta-feira foi trágica para aqueles homens, porque o seu herói morreu, perdeu a vida da pior maneira possível. Diante desta tragédia, só restou uma pergunta para os discípulos. Só existia uma coisa que estava no coração dos discípulos. Será que tudo aquilo que a gente viveu esses 3 anos com Ele não passou de um sonho de verão? Os discípulos viveram 3 anos com Jesus, mas por conta de um dia de tragédia, pensaram que nada mais valia a pena. A tragédia impactou os discípulos. Então eles passam para o segundo dia. Essa foi a sexta-feira, a sexta da tragédia. Mas o domingo estava chegando. Repita comigo, o domingo estava chegando. Essa foi a sexta-feira, mas o domingo estava chegando. Passamos para o segundo dia, o sábado das trevas. Jesus morreu no Calvário. Os guardas estavam tomando conta do seu sepulcro, e os discípulos estavam escondidos dentro de casa, com medo de que acontecesse com eles o que aconteceu com o seu Jesus. É sábado, é dia de trevas, dia de dúvidas, dia de incertezas, porque os sacerdotes estão celebrando por terem dado fim à voz profética, por terem dado fim ao jovem de Nazaré, que pregava como ninguém e que fazia muitos sinais e maravilhas. E os discípulos estão com medos, porque se mataram assim Jesus, podiam matar ele também. Pilatos está repousando no sábado de trevas, porque enfim ele conseguiu dar fim a uma possível rebelião, a uma possível incitação contra o governo. E enquanto Jerusalém dorme nesse fim de Páscoa, no sábado de trevas, os discípulos estão trancados dentro de uma casa, com medo, sem esperança, sem expectativa, frustrados, pensando o que vai ser da vida deles. Será que a gente vai morrer também? Será que também vão vir atrás da gente? O que será de nossas vidas? Será que devemos retomar nossa vida do ponto que a gente parou? De quando a gente conheceu Jesus? Será que a gente deve viver como a gente vivia antes de conhecer esse Jesus? Talvez seja melhor reabrir a empresa de pesca e voltar para a nossa vidinha. Trevas rondavam o coração dos discípulos. Um deles havia se enforcado. O outro teve que negar 3 vezes para não sofrer a mesma condenação. O perigo de morte e a expectativa de incerteza rondava o ar. O que será de nossas vidas? Este foi o sábado das trevas, mas o domingo estava chegando. Diga comigo, o domingo estava chegando. Sexta foi um dia de tragédia. Sábado foi um dia de trevas, mas o domingo estava chegando. O domingo do triunfo estava chegando. No seu livro Decepcionado com Deus, Philip Yancey, ele fala assim: a fé dos apóstolos repousava totalmente no que acontecera no domingo de Páscoa, quando Deus transformou a maior tragédia de toda a história, a execução do seu filho, num dia que hoje conhecemos como Sexta-feira Santa. Aqueles discípulos que fitaram a cruz desde as sombras, logo aprenderam, e eu peço que você aprenda também nessa noite: quando Deus parece ausente, pode estar mais perto do que nunca. Você pode dizer amém? Quando Deus parece morto, pode estar tornando a viver. O padrão de 3 dias, tragédia, trevas e triunfo, tornou-se para os escritores do Novo Testamento um gabarito que se pode aplicar a todos os nossos momentos de teste. Você não ouviu errado, e é por isso que esse padrão vai cercar sua vida. Eu vou repetir. O padrão de 3 dias, tragédia, trevas e triunfo, tornou-se para os escritores do Novo Testamento, e pode se tornar nessa noite para mim e para você um gabarito que pode se aplicar a todos os nossos momentos de teste. A Sexta-feira Santa demonstra que Deus não abandonou em nossa dor. Ele também está aflito.
Na sexta-feira da tragédia, Deus também está aflito. Ele não nos abandonou. Naquele dia, o próprio Jesus experimentou o silêncio de Deus. Jesus citou o Salmo 22. Deus meu, por que me desabandonaste? Ele não citou o Salmo 23 da cruz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o domingo da Páscoa mostra que no final, o sofrimento não vai triunfar. Repita comigo, por favor, o sofrimento não vai triunfar. Você crê nisso? O sofrimento não vai triunfar na sua vida. Pode existir o dia da tragédia, pode existir o dia de trevas, mas logo chega o dia de triunfo. O sofrimento não vai triunfar em nossas vidas. Na sexta-feira, os discípulos estavam aflitos, porque a tragédia tinha alcançado eles. O nosso Jesus tinha morrido de maneira injusta e brutal. No sábado, os discípulos estavam envoltos em trevas, com o medo da morte, com a frustração de ver seus sonhos morrerem. A história dos discípulos não acabou no dia da tragédia ou no dia das trevas, pois o que era tragédia e trevas, Deus transformou em triunfo, ressuscitando Jesus dos mortos. E o que era sentimento de dor e humilhação, transformou-se em regozijo indescritível. O que era antes dúvida e incerteza, se transformou em uma inabalável convicção de fé. Pelo domingo da ressurreição, aquilo que era dúvida, se transformou no maior motivo de existência, no grande propósito de vida, anunciar para todo mundo, espalhar a notícia de que Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Para concluir a mensagem nessa noite, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, eu acho interessante como que esses dois pontos de vista, eles se cruzam e se tornam um único ponto de vista. Os propósitos... Tiago, tira a música pra gente, não é? Passa a música. Quando nós vamos concluir a mensagem, nós vemos esses dois pontos de vista se cruzando. Do ponto de vista de Jesus, que era viver por um propósito de vida, passa a ser o ponto de vista dos discípulos depois da ressurreição. E Jesus experimenta desses 3 dias, trevas, tragédia, mas ele triunfa quando Deus o ressuscita dos mortos. E se nós pudéssemos levar algo para a nossa casa como conclusão dessa mensagem, eu quero te encorajar nessa noite a levar 2 palavras para a sua casa, como conclusão dessa mensagem. O primeiro grande encorajamento dessa noite é que os propósitos de Deus têm que ser os nossos propósitos de vida. Ouvindo toda essa história, o encorajamento que eu trago para você é que os propósitos de Deus sejam os seus propósitos. Esse é o primeiro encorajamento. E o segundo encorajamento que eu quero te trazer nessa mensagem é que o padrão de 3 dias pode ser uma realidade para você hoje. Eu quero te encorajar nessa noite a fazer um compromisso com Deus, a orar, a colocar seu coração diante de Deus e dizer: Deus, eu quero que os meus propósitos de vida sejam os seus propósitos de vida. Senhor, eu quero que as nossas histórias se cruzem, se tornem uma única história, a sua história na minha vida. Eu quero te encorajar nessa noite, que você ore dizendo: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, faz da sua história a minha história. Sabe por que eu te encorajo desta forma? Sabe por que eu quero te encorajar e deixar você levar o desafio para casa de que o propósito de vida de Deus para a sua vida seja também o seu propósito de vida? Eu quero te encorajar porque eu tenho convicção de fé, eu tenho certeza de que quando os propósitos de vida de Deus para você forem também os seus propósitos de vida, você vai ver operando na sua vida o padrão de 3 dias. Quando os propósitos de Deus para a sua vida forem também os seus propósitos, pode ser que você passe por tragédias, pode ser que você passe por trevas, mas você vai viver como quem espera pelo dia do triunfo. Você pode passar por dor e humilhação, você pode passar por incertezas, mas quando os propósitos de Deus forem seus propósitos, você vai falar: em algum momento vai chegar o domingo da ressurreição, em algum momento vai chegar o domingo do triunfo.
A dor não prevalecerá sobre minha vida. Em algum momento vai chegar o dia em que Deus ressuscitará todas as coisas. Isso só pode acontecer com aqueles que assumem os compromissos de Deus, os propósitos de Deus como seus próprios compromissos. Quando você compreender a vida e viver de acordo com a vontade de Deus para você, você pode passar pela sexta da tragédia ou pelo sábado das trevas, mas você vai esperar todos os dias pelo domingo do triunfo, onde Deus faz nova todas as coisas, onde Deus restaura o que foi destruído, onde Deus restitui o que foi roubado. No domingo da ressurreição, Deus traz vida até mesmo àquilo que morreu. It's Friday. Jesus is praying. Peter's asleep. Judas is betraying. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping. His body stumbling. And his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming.